é que sim. Bom, gente, se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, tá bom? Ativar o sininho pra estar por dentro dos vídeos, tá bom? Bom, gente, o que acontece? Eu peço desculpa, tá bom? Por eu estar postando poucos vídeos. É porque aqui onde eu moro tá bastante complicado de gravar, tá bom? Durante o dia tá muito complicado de gravar. Mas isso não me desanima, tá bom? Que eu tô com várias ideias na minha cabeça. E vou adiantando esse vídeo pra vocês, tá bom? Que já estava aqui na minha agendinha pra me gravar. Que é sobre maternidade real. Bom, gente, deixe nos comentários o que sua esposa ou o que você, né, mulher, está passando, passou. Conta aí a sua experiência, algo que você queira nos passar. Bom, separei 10 perguntinhas e eu vou estar respondendo tudo sem filtro para vocês. Vamos lá para as perguntas. Bom, gente, eu tenho 4 filhos. 3 moram comigo e 1 mora com o pai, certo? Eu vou falar sobre essa gravidez, que foi a minha última gravidez, do meu filho que mora com o pai. Ele vai fazer 4 anos. Vou falar dessa gravidez. Bom, gente, a gravidez foi planejada? Não. Não por mim, tá? Eu não queria mais filho, porque eu já tinha 3, não tinha na minha cabeça que eu queria mais filho, certo? E eu já tava 3 meses com essa pessoa ainda, né? Quando essa pessoa, como posso dizer pra vocês? Essa pessoa me enrolou. Eu não posso falar o português claro aqui, né, no YouTube, senão ele pode apagar meu vídeo, alguma coisa assim, né? A pessoa me deu um bote, né, e eu fiquei muito chateada, eu chorei, eu surtei, porque eu sabia que eu ia engravidar, certo? Dito e feito, no outro mês eu já estava grávida. Com quantos meses descobriu a gestação? Bom, gente, eu descobri a gravidez ia fazer 3 meses. A partir do primeiro mês eu já suspeitava, né? Mas não tinha aquela certeza. E com certeza mesmo eu vim descobrir que 3 meses já, né? Não vou fazer 3 meses, 3 meses já. Terceira perguntinha: teve muitos enjoos? Gente, absurdamente enjoo. A gravidez inteira, eu tive enjoo de água. Sério, a água não tem gosto nem cheiro, mas quem já passou por isso sabe, eu não conseguia, gente, ter água perto de mim. Sabe que eu vomitava, eu ficava com náusea, eu passava muito mal. Tudo que continha açúcar, uma boa parte da minha gravidez, se eu comesse, era vomitar tudo na hora, entendeu? Não era um dia depois, umas horas depois, não, era na hora, entendeu? Tudo que continha açúcar, água, suco. Nem todos eu conseguia beber, alguns eu conseguia, outros não. Acertou o sexo antes da ultrassom? Não. Não, porque eu achei que era menina, né? Tipo assim, eu fiquei, ai, será que é menina? Será que é menina? Mas não tava neutra, né? Mas eu ficava na minha cabeça, será que é menina? Quinta, seu parto foi normal ou cesárea? Bom, gente, meu parto foi cesárea, porque eu tive gravidez de alto risco, não é risco, alto risco, né? Que tanto corria o risco do bebê quanto a minha vida, né? A gravidez inteira. Até que, tipo, eu senti uma dorzinha do lado, eu já tinha que correr pro hospital. Eu sentia cãibra na perna, eu tinha que correr pro hospital. Era assim, gente. Ah, era frescura? Não. Porque eu não tava tendo acompanhamento. Nenhum médico quis pegar minha gestação. Porque eles ficavam achando que meu filho ia nascer 100% deformado, ia morrer, não ia aguentar, ia acabar morrendo eu e a criança. Sim, gente, é um relato da história do meu filho que eu ainda vou trazer pra vocês, tá bom? E é isso mesmo. Sexta pergunta: como foi o parto? Ai, gente, foi o parto mais difícil pra mim. Porque eu nunca tive um parto cesárea. Então, como estava acontecendo meu parto, eu achei que era normal, certo? Eles amarraram meus 2 braços, né, na maca, amarraram meus 2 braços, ficou um monte de médicos na sala, 2 fazendo parto, os outros em volta de mim, uma conversando comigo para mim não dormir. Eu fui anestesiada até o pescoço, sabe? Eu não sentia no corpo nada, não conseguia mexer nem meus dedos, eu tava totalmente paralisada. Eu só conseguia mal mexer minha cabeça, né? Quando eu senti que começou paralisando por aqui, eu comecei a sentir muita falta de ar. Foi quando a médica começou a conversar comigo, para me ter calma, para me respirar.
E, sabe, foi aquela agonia, gente. Teve depressão pós-parto? Gente, não. Graças a Deus, não. Oitava pergunta. Quantos quilos ganhou durante a gestação? Olha, eu ganhei, acho que foi 18 quilos. Acho que foi 18 quilos. Uma coisa assim, foi 18. Mais um pouquinho eu chegava ao 20. Qual é o nome do seu filho? Leonardo. Não esqueça de deixar seu like, tá bom? Se não é inscrito, se inscrever no meu canal. Me desculpa alguma coisa, tá bom? Porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada.